O Casos de Família já está sendo observado aí de perto pela direção do SBT, depois de voltar à programação do canal após uma pausa aí de 2 aninhos. Pois é, e tendo voltado ao ar no dia 28 de julho, na faixa aí das 2h45, segundo informações de Gabriel de Oliveira, lá na sua coluna Canal D. Esse retorno, que gerou muitas expectativas, não conseguiu até agora atingir aí a audiência esperada, apresentando resultados fracos em diversas regiões do país. O programa, que é apresentado pela Cristina Rocha, tem se tornado aí uma pedra no sapato frequente e grande já para os executivos do SBT, que estão enxergando nesse formato um problema grave para a programação do SBT aí. A queda na audiência não afeta apenas o Casos de Família, mas também impacta negativamente outros programas ali que são exibidos na mesma janela, ou seja, na sequência, que eu sempre falo. Se um programa entrega mal, a audiência fica uma beleza, como é o caso do Fofocalizando, que começa em seguida, que viu aí os seus números diminuírem significativamente, porque antes, no lugar do Caso de Família, era exibida ali a novela Usurpadora, que foi extremamente até criticada recentemente aí pela Gabriela Spanik, que é a protagonista, porque foi cortada, os capítulos ali foram meio que encurtados para poder estrear o Casos. Mas dizem algumas informações até que foram vazadas e divulgadas no plano comercial do programa, porque todo programa ele tem um plano comercial que é apresentado para o mercado, para as marcas anunciarem ali. E o Casos de Família estava programado para estrear no dia 28, às 5 da tarde. Só que eu não sei o que deu lá nos diretores, na parte de programação, para poder colocar o programa 12h45. Porque ele estava programado para estrear às 5 da tarde, tanto no plano comercial. E isso é até uma mentira, porque engana a parte comercial. Aí as marcas vão lá, se interessam, aí de última hora, 5 da tarde, 12h45, muda. Pô, é complicado. O SBT programa as coisas aí, anuncia no horário e muda. E a falta de respeito até para a parte comercial. Então essa situação tem acendido aí o alerta dentro da emissora, que tem que encontrar formas de revitalizar seu conteúdo e recuperar ali o interesse do telespectador. Uma das estratégias assim consideradas é o remanejamento do Casos, como eu disse, para o horário que foi anunciado em um plano comercial, que é às 5 da tarde, aproveitando ali o término da novela A Caverna Encantada, que está numa audiência maravilhosa, e eles estão encurtando ela, só estão exibindo por questão de contrato com a Disney, e parece que vai acabar agora no início de setembro. Então, quando a novela acabar, eles podem colocar ali o Casos de Família no lugar, no horário, que era o horário mesmo que ia ser exibido. Essa mudança busca formar uma dupla com o Aqui Agora, tentando maximizar aí a atração de audiência nesse período do dia, porque a Caverna Encantada entrega muito mal para o Aqui Agora, que tem edição em São Paulo, mas ali recebe com 1 ponto. Aí como é que o programa cresce? O programa tem 1 hora ali, mais ou menos, é 1 hora. E aí, tipo, como é que ele vai crescer? 1 hora e meia, quase 2 horas. Como é que ele cresce? Recebendo com 1 ponto. Aí talvez o caso sendo exibido na faixa das 5, ele consegue crescer e aí marcar 2, entregar com 2, por aqui agora ali, eles conseguirem sobressair. Claro que isso aqui é uma teoria, a gente tem a teoria e tem a prática, mas esse movimento mostra uma busca por eficiência na programação, almejando melhorar o rendimento das transmissões e garantir um retorno mais consistente para os investimentos realizados, porque o Caso de Família passou aí por uma reformulação, não foi só trazer o programa de volta ali com o mesmo cenário, não, foi feita uma reformulação, cenário novo, nova identidade visual. Então a Cristina passou aí por um banho de loja, o programa voltou ali com ela, porque quando ela foi demitida, quando ela não quis apresentar o Tá Na Hora, aquele formato policialesco, o Caso de Família estava sendo especulado de retornar, mas completamente diferente, com outra apresentadora. Aí estavam especulando Cariúcha, aí fizeram o teste com o Pablo Marçal, fizeram o teste com aquela Juju Todinho, só que aí acabou que a Dani quis trazer a Cristina. Então ele passou por uma grande reformulação. Então foi gasto um dinheiro ali. Então, além dos números, a imagem da Cristina é um fator muito importante, porque a sua interação com o telespectador pode influenciar na percepção sobre também o programa e na sua aceitação pelos espectadores. Dentro do mercado de televisão,
é muito comum que alguns programas ali eles sejam reavaliados constantemente para poder garantir que continue sendo ali relevantes e até competitivos. Essas avaliações elas levam em conta dados de audiência, perfil do público, né, que tipo de público que consome esse tipo de conteúdo, as tendências de consumo de mídia que estão sempre aí mudando. O caso de família nesse contexto está no centro dessa discussão, enfrentando um grande dilema para poder reverter aí a sua situação atual. A pressão para poder melhorar os resultados é em grande parte porque o SBT não pode se dar ao luxo de manter programas com desempenho fraco por muito tempo, sob pena, obviamente, de perder, Mato já está perdendo a concorrência aí. Ainda mais agora em breve, aí, dia 18 de agosto, com a estreia do programa aí, se é que já não estreou, a gente está gravando o vídeo aqui antes, mas eu acho que no meio da tarde vai estrear aí com o Léo Dias no dia 18 de agosto, e aí vai perder concorrência para ele. Porque esse exibido na faixa das duas, mas ali começa com o Brasil Urgente, a Band vai assumir o terceiro lugar. Então, assim, além da audiência, o mercado de publicidade também é muito impactado, porque os investidores eles querem garantias de que as suas marcas elas vão ser vistas por um grande público aí. Então, essa possível mudança de horário ela visa também alcançar um perfil de espectador diferente, que pode estar mais disponível aí no final da tarde, porque o programa era exibido nessa faixa anteriormente, antes de sair do ar, de ter aquela pausa. Era exibido na faixa da tarde, 4h45 ali, 5 da tarde. Então, por que foram enfiar 2h45? Então, sem dúvida alguma, no final da tarde, ele possa ter ali um maior interesse no tipo de conteúdo que o Casos de Família oferece para o telespectador. Então, essa reposição na grade vai poder aí gerar uma sinergia, uma entrega boa para o Aqui Agora, que já possui aí um segmento que está, enfim, se consolidando ali e pode ajudar a puxar público para essa nova, né, configuração. É importante lembrar que qualquer mudança no sentido envolve riscos, porque o público pode não se adaptar ou preferir outras alternativas aí disponíveis. O SBT está apostando que essa mudança, que essa estratégia vai trazer resultados e vai ajudar a estabilizar aí os índices. A pressão por inovação e também renovação na televisão é constante, porque o consumidor de mídia ele tem muitas opções. Ele está sempre buscando algo novo. O controle remoto é a maior arma do telespectador. Então, dentro desse ambiente, programas como o Casos, eles têm que sim se reinventar para poder continuar ali atraindo interesse e também, claro, o papel da apresentadora é extremamente fundamental nesse processo, porque a sua capacidade e também de se conectar com o público pode trazer ali e fazer diferença entre o sucesso e também o fracasso. Muita gente defende que a Cristina deveria ter ali um programa, uma revista da tarde, porque quando Tá Na Hora foi idealizado, estava sendo idealizado, até em chamadas ele era anunciado como uma revista, porque tinha a revista matinal Chega Mais e tinha a revista da tarde, que era apresentado, que era anunciado com a apresentação da Cristina Rocha, depois colocaram o Marcão. E aí, na execução ali, na prática, transformaram num programa policial. Tanto que a Cristina disse isso em entrevista na época, que no piloto mesmo, os pilotos que foram feitos vários pilotos com várias pessoas, até inclusive ela fez piloto com pessoas da Globo, com o Paulo Matias, né? Inclusive até estavam defendendo que os dois tinham uma sinergia bem grande. E aí, na hora da execução, colocaram Tá Na Hora policialesco. Então, por isso que ela saiu. Então, muitas pessoas defendem e sempre defenderam que ela poderia comandar um outro formato de revista eletrônica, é uma revista da tarde ali, diferente, semelhante ao Olha Você, uma coisa mais ali intimista com ela entrevistando. Então, os executivos assim estão avaliando o perfil das concorrentes na mesma faixa horária, buscando ali identificar o que pode ser feito para poder destacar. A implementação de novos formatos, interações e ações promocionais são algumas ali das alternativas que podem ser testadas para dar um up no programa aí. Essa busca por soluções é uma demanda constante no mundo da TV, aonde a adaptação rápida às mudanças é muito importante para poder manter a relevância. O Caso de Família, que já foi um dos destaques do SBT em anos anteriores, enfrenta agora um momento de reavaliação, sabe? Então, assim, é possível você transformar o programa para poder voltar a conquistar o público.
Claro que não mudar totalmente, mas dá para fazer umas modificações ali e aqui. Os resultados das próximas semanas vão ser fundamentais para poder definir o futuro da atração. E claro, o Rinaldi Faria, que é o chefão, está de olho nas métricas aí, também na reação do público, que pode ser fundamental através das redes sociais para poder aí mexer no programa e ajudar a guiar as decisões e também a ajustes necessários, porque o caso de família, ele sim teve o seu auge, isso a gente não pode negar. O programa, ele ao longo dos anos aí passou por várias modificações e tinha uma audiência muito interessante. Só que ele começou a ficar desgastado, porque tudo se desgasta. Até programas de outros canais, não é só SBT não. Programas de outras emissoras também se desgastam. Se não modificar, se você não fazer uma mudança ali e aqui, o público vai mudar de canal, porque o telespectador não é bobo, ele se cansa muito rápido. Atualmente, com várias telas, você tem, enfim, você tem o streaming, você tem Globoplay, Netflix, você tem várias telas além da própria televisão. E não é só no telefone, não. As próprias televisões têm o stream ali embutido. Então, as pessoas elas vão mudar. Então, o programa ele começou a enfrentar o caso, uma queda acentuada em 2021. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 2021 que ele começou ali a cair. Mas ele teve sim o seu auge. É muito importante deixar frisado que o programa ele sempre foi muito conhecido pela Cristina Rocha. Claro que ele foi também apresentado pela Cátia Fonseca, pela Regina Volpato, que era uma versão mais leve, mas o Silvio não curtiu muito, queria barraco, e aí chamaram a Cristina, e a Cristina começou a apresentar, e sem dúvida alguma essa jornada mostra como a televisão tem que estar sempre atenta aos sinais do mercado e sempre aberta aí a novas estratégias para poder se manter viva e relevante, porque o Casos ele foi sim uma das atrações mais duradouras e emblemáticas do SBT. Teve sim trajetórias de sucesso, que se estendeu aí por mais de uma década, foi reconhecido por seu formato polêmico, pela apresentação da Cristina Rocha, que sempre foi muito carismática, mas ao longo da história de sucesso, o programa começou a se desgastar. E aí, em 2021, levou ali o SBT a tomar decisões drásticas. E aí incluiu esse cancelamento e uma pausa prolongada ali, um descansozinho em banho-maria para o programa. Poder, já que estava muito desgastado, optaram por cancelar. Essa queda foi resultado aí de vários fatores. Entre eles, como eu disse, a fadiga do formato. Porque se a gente, como ser humano, cansa, às vezes da mesma rotina, o telespectador também. O formato que não era mudado, era modificado, não tinha quase chamadas, pelo que a Cristina dizia na programação, e também a concorrência crescente de outros canais e de outras formas de consumo, a falta de renovação, tudo isso não conseguiu mais conquistar o interesse do telespectador, e além disso também, como eu falei, investimentos, não tinha modernização, e aí contribuiu para que ele ficasse ali desatualizado no momento em que exigia constante inovação. Então, essa decisão de cancelamento aconteceu em março de 2023 e foi um marco na história do SBT, mostrando uma mudança de estratégia e um reposicionamento na programação do SBT com o objetivo de buscar novos formatos e públicos. Cristina Rocha, embora tenha se tornado aí um ícone do programa, ela ficou bem insatisfeita com a decisão. Ela considerou esse erro aí de cancelamento uma grande besteira, né, defendendo que o programa ainda possuía capacidade ali de gerar audiência e era uma alternativa econômica, que era um programa bem barato, era um programa que não gastava muito, que era tudo fixo, então ela não curtiu muito o cancelamento. E também foi motivado, né, essa pausa pelo impacto direto que o baixo desempenho do Carlos estava tendo sobre os outros programas, a entrega, como o próprio programa de fofocas que é exibido na tarde, que também sofreu uma queda e chegou a quase a ser encerrado, mas o Silvio bateu de frente e manteve ali o programa. Então o SBT teve que fazer uma reorganização gigantesca na sua grade para poder tentar recuperar espaço do mercado. E essa pausa de 2 anos foi um período aí de reavaliação, de busca por formas de modernizar, que obviamente a gente viu no ano passado, não deu certo, tanto que a Cristina saiu daquele formato e voltou agora a comandar o Casos num formato aí diferente, assim, claro que a estrutura segue a mesma, mas um formato diferente, cenário novo, mas que o horário só que não casou.
tinha que ser exibido na faixa da tarde, final de tarde, início da noite, 4h45, 5 da tarde, mas como eles têm que exibir por obrigação, por contrato, a Caverna Encantada, quando a novela acabar, é bem possível aí que eles coloquem o Casos nessa faixa, que era a faixa que estava sendo anunciada em planos comerciais. Mas está dada a informação aí de que o Casos de Família pode sim mudar de horário e ser exibido aí na faixa das 5 da tarde. E eu cheguei a comentar aqui no canal, cantar a bola de que isso iria acontecer. Que bom que não aconteceu assim rapidamente, né? Eu acho que o Rinaldi, não sei, eu não posso aqui especular, mas eu acho que o Rinaldi está dando uma segurada maior agora nesse negócio de modificar programas. E tem que segurar mesmo, tem que deixar o programa se consolidar. Mas o Casos não bateu nesse horário aí. Tem que colocar na faixa das 5. Aí sim ele vai conseguir ter uma audiência boa, não esplêndida, mas vai entregar bem ali para o Aqui Agora. Tá dada a informação? Siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, e também no Twitter, e que é @BastidoresDM. E a gente falou hoje sobre o caso de família, que por baixa audiência o SBT planeja aí mudar o horário da atração. Valeu, minha gente. Até a próxima.